Ok, muito boa noite, caro amigo telespectador da sua TV Diário do Sertão. Já estou aqui, Caliel Conrado, com a missão de fazer com que você possa conhecer um pouco da vida de muitas personalidades aqui da nossa cidade, como também da nossa região. Nosso programa Interview é isso. Você vai conhecer um outro ângulo, uma outra forma da vida de muitas pessoas que talvez você já ouviu falar, ouviu, mas talvez não conheça da forma como você vai conhecer aqui no programa Interview. É como eu sempre falo, são pessoas conhecendo pessoas de cá. E o nosso programa vai até às 7 horas. E hoje temos o prazer e a honra de receber o professor, historiador e empresário, o nosso José Antônio de Albuquerque, mais conhecido como professor Zé Antônio. Boa noite, professor. Prazer imenso recebê-lo aqui no programa Interview. Boa noite, Conrado. O prazer é meu, rapaz. Prazer é todo nosso. Seja bem-vindo. O prazer é meu. É uma honra muito grande estar aqui, né? Prestigiando essa iniciativa ímpar aqui na cidade de Cajazeiras. Uma iniciativa ousada, com certeza, né? Do Peterson, que digna dos melhores elogios. Cajazeiras ganha com esse empreendimento, com essa ousadia do Peterson. Muito bem, professor, até chegarmos vai ser complexa a entrevista com o professor, porque ele é praticamente uma enciclopédia humana, ele conhece de política, história, e é muito vasto, mas vamos tentar explorar no bom sentido um pouco da vida do professor Zé Antônio, começando pelas suas origens. Aonde nasceu o professor Zé Antônio? Eu sou filho da Seca. Da Seca? Da Seca de onde? Daqui de Cajazeiras? Da Seca da Cajazeiras, sim, porque meu avô foi morar, meu avô materno, pai da minha mãe, Trajano José de Brito, ele era quase que um andarilho. Ele morou em diversas cidades da Paraíba, diversas, de Patos para cá, ele morou em várias. Minha mãe, por exemplo, nasceu no município de São João do Rio do Peixe. Minha mãe é navarrense. Tem uma parte dos filhos dele que nasceram em outra cidade da Paraíba. Mas meu avô acabou indo morar, nessas suas andanças, indo morar em Buqueirão. Em Geravidos. Por que em Geravidos? Porque lá a vila se desenvolveu cresceu em função da construção do açude. Esse açude foi uma necessidade em função das secas do Nordeste brasileiro. E os estudos realizados indicavam que ali aquele buqueirão, o famoso buqueirão de Piranhas, ele serviria para a construção de um grande açude. O projeto inicial do açude era muito grande, só que reduziram a sua parede quase que pela metade. Nossa. Era para 500 milhões de metros cúbicos d'água. Ficou em 255 milhões. E em função da construção desse açude, em função da seca, eu acabei, meu pai que havia nasceu no sítio Coxo de Cima, minha mãe que foi morar em Boqueirão, porque os pais tiveram que residir lá em Boqueirão, tem um café, minha avó cozinhava muito bem, tem um café lá em Boqueirão. E em função da ida dele lá, por causa da construção do açude, depois o próprio desenvolvimento da vila, o crescimento dela, meu pai acabou se encantando, né, por minha mãe, que era uma jovem muito bonita. Meu pai, pelo que se dizia na época também, era um jovem muito bonito, um rapaz encantador, trabalhador. Naquele tempo, né, uma das características para que o pai se encantasse pelo namorado da sua filha era que o cidadão fosse um cara trabalhador. Trabalhador. Meu pai. Então, terminou acontecendo isso, né? Eu costumo dizer que quem é Zé Antônio? São filho da seca. Porque se não fosse a seca, as secas do Nordeste, meu pai jamais teria se encontrado com minha mãe lá em Boqueirão. Eles se casaram lá no dia 7 de setembro de 1945. Dia da Independência. Dia da Independência do Brasil, uma data histórica, né?
Quem fez o casamento de meu pai foi Monsenhor Abdon Pereira, um dos mais eminentes sacerdotes da Diocese de Cajazeiras. Monsenhor Abdon Pereira foi vigário aqui da igreja Nossa Senhora de Fátima. Foi uma pessoa das mais influentes. Inclusive, ele era um dos proprietários da Rádio Alto Piranhas, Monsenhor Abdon Pereira. Era um dos homens de confiança de Dom Zacarias, ao lado de Monsenhor Vicente Freitas. Eram os 3 homens fortes da diocese. E foi ele que casou meu pai. E foi ele que fez também as bodas de prata de 25 anos, a celebrar a renovação do casamento. Lá na igreja Matriz Nossa Senhora de Fátima. Ele casou-se lá em Boqueirão, na igreja Nossa Senhora Aparecida. Fui lá nessa igreja também que eu fui batizado. Né? Em Boqueirão também? Em Boqueirão. Nasci no dia de Santo Antônio, dia 13 de junho. E o nome do meu avô era José, avô paterno, pai do meu pai. Infelizmente eu não o conheci. Ele faleceu quando meu pai tinha 6 anos de idade. E o nome, meu pai resolveu colocar o nome dele. José Antônio de Albuquerque, era o nome do meu avô. Fazendeiro aqui da cidade de Cajazeiras. Tinha uma data de sobra, uma grande propriedade aqui no município, que terminou vendendo essa propriedade para gastar com a questão que ele tinha noutra propriedade. Desfazendo de um bem para salvar o outro. Para salvar o outro, terminou perdendo os 2. Nossa, que prejuízo. Então, quando ele então casou-se com minha avó, as coisas são interessantes. A mãe de meu pai, Isabel, ela foi dada de presente para o meu avô. Naquela época era comum. Era comum. Isso em meados de quanto? Ele tinha 63 anos de idade e ela tinha 17. Uma criança. Não é? Em meados de que ano foi isso? 1900, ele morreu em 1900 e... Agora me falhou a memória. Mas meu pai tinha 6 anos. Ele morreu em 1926. Ele morreu. Ele se casou em 1920. Quando meu pai morreu... É verdade. Quando meu pai nasceu... Quando o pai dele morreu, meu pai tinha 6 anos de idade. Foi o que aconteceu. Meu pai terminou ficando arrimo de família. E já com 6 anos ele começou a trabalhar para ajudar a sustentar a mãe. Trabalhando de quê? Na roça. Na roça? Era. Ele trabalhou até os 25 anos. E meu pai, que morava na roça... Em Boqueirão? Em Boqueirão. Numa propriedade, ele trabalhava de aluguel. Numa propriedade. Depois ele conseguiu, com a construção do açude, ele conseguiu uma renda com o Denox. Foi rendeiro do Denox, como ainda hoje existem rendeiros, né? Mas ele, quando foi para botar essa bodega, ele vendeu a renda. Uma bodega que se originou depois no armazém, Rio Piranhas. A bodega era lá ou já era aqui? A bodega em Boqueirão. Boqueirão? Então minha mãe disse, eu só me caso com você se você vier morar na rua. Eu não vou morar no mato, não tem quem me faça morar no mato. Quero ir para a rua. Quero ir para a rua. E foi isso que aconteceu. Casou, mas ele botou uma bodega em Boqueirão. Ainda hoje tem lá o ponto comercial, né? Essa bodega, ele botou em 1945 e ela funcionou até 1954, 55. Aí ele cresceu e ele veio, transferiu o estabelecimento comercial dele aqui para Cajazeiras. E minha mãe ainda ficou lá na bodega, recebendo os fiados, ficou ajudando. Minha mãe foi para meu pai um braço direito muito forte, porque foi ela que ajudou. Praticamente uma sócia, né? Ela ajudou muito. Meu pai, a primeira geladeira que entrou em Boqueirão foi do meu pai. Geladeira a querosene. Querosene? Querosene. Imagina. Imagina.
Mas já querosene eu antigo. chupei. Minha mãe dava o show, né? Nessa época da bodega, o senhor também já era... Já. Eu fui criado dentro de uma cuia de 8 nessa bodega. Uhum. Eu saí de Boqueirão com 8 anos. Ajudava também na roça? Quem eu? Você chegou a ajudar seu pai na roça? Sim. Já, rapaz feito. Ela era quem fez muita coisa nas propriedades do meu pai. Ajudava muito lá, né? Mas meu pai não largou a roça. Até o dia que ele morreu. Ele sempre, todo ano, botava uma roça para ele. Depois ele conseguiu comprar uma propriedade, que ainda hoje é nossa, os coxos, dos herdeiros, da minha mãe, nossa, né? Os coxos. Tinha nascido nos coxos de baixo, mas essa propriedade que ele comprou é nos coxos de cima, mas essa propriedade que ele comprou é nos coxos de baixo. E ele, quando foi para a bodega, ele vendeu a renda de Boqueirão, vendeu a renda lá do açude, tinha muitos bodes, ele sempre gostou de criar bode, vendeu os bodes, veio aqui para a rua, fez uma compra e botou lá umas 4 garrafas de aguardente na prateleira, comprou uma goma que é a João Rodrigues, que foi vice-prefeito aqui de Cajazeiras, comprou a João Moreira tinha um estabelecimento comercial, pai de Toureco, João Moreira Rangel, e assim ele começou a bodega dele, lá em Boqueirão. E minha mãe ajudou muito a ele. Quando essa geladeira chegou lá em Boqueirão... Foi a sensação. Um sucesso absoluto, né? Meu pai viajava toda semana para Campina Grande, fazer compras. E no carro de Chico Aristides. Tratava um carro e trazia. Ele e do irmão dele, de Antônio, né? Antônio Aristides. Ia para Campina Grande toda semana fazer compras. E minha mãe era quem ficava tomando de conta da bodega. E enquanto isso eu ficava... Não sei se você sabe o que é uma cuia de 8. Não me recordo. Uma cuia de 8 é um caixão, não é? Caixão quadrado, onde você media, você chegava lá, eu quero uma cuia de farinha. Aí media nesse caixão, né? Que era chamado uma cuia de 8, que uma cuia são 10, mas essa daqui é uma cuia de 8 litros. Então fui criado em cima do balcão, dentro dessa cuia de 8. Minha mãe ficava despachando e eu ficava dentro dessa cuia para não cair, né? Uhum. Fui criado, minha mãe conta muito essa história. Quantos irmãos de família? Nós somos 9 irmãos. Era para ter sido 10, mas infelizmente o Francisco de Assis, ele faleceu com poucas horas depois de nascido. Mas nós somos 9 irmãos. Na decisão de sair de Boqueirão e vir para a zona urbana? Foi para também educar os filhos. Meu pai tinha essa visão. Analfabeto, porque ele escrevia um bilhete, mas algumas pessoas sabiam ler. E ele lia o bilhete que ele escrevia. Só sabia somar e diminuir. Né? Mas multiplicava com uma esperteza incrível. Ele multiplicava somando, que a multiplicação é a soma. Mas ele não fazia aquela conta que a gente faz. Botava, por exemplo, 20, aí, aquele número embaixo, 8. Ele mandava o funcionário dele fazer uma conta, ele fazia muito mais depressa de cabeça do que na ponta do lápis, mesmo sendo de multiplicar. E foi assim que ele começou lá em Boqueirão a vida dele, né? Com a ajuda preciosa da minha mãe. Então ele teve essa visão, senão aqui nós temos que botar um menino para estudar. Mas quando eu cheguei aqui, eu já sabia ler, escrever e sabia os algarismos humanos. Quem ensinou? Professora Nilza de Mentim, foi minha primeira professora em Boqueirão. Quantos anos? Com quantos anos chegou aqui, Zé Antônio? Eu cheguei aqui com 8 anos de idade. Cheguei aqui já sabia ler e escrever? Ler e escrever na escola de Boqueirão. Dessa professora. Essa professora educou gerações em Boqueirão. Foi professora de muita gente. Eu conheço gente hoje que tem conhecimento, doutores. Deve a ela. É quando vem para Cajazeiras, se alojaram aonde? Nós fomos morar na rua Felizmino Coelho. Felizmino Coelho? Ali paralelo onde era o Cinepax, né? Ali era... Morei ali morei pouco tempo. Logo depois meu pai comprou uma casa na rua Coronel Peba. Depois da Coronel Peba nós viemos para João de Souza Maciel, onde hoje é Sebastião Bandeira de Melo. Aquela esquina. Nós moramos só em 3 casas aqui em Cajazeiras. Quando seu pai veio para cá, já abriu uma bodega também, uma filial? Sim, na rua Padre Beno Mariano, no mesmo lugar, onde é hoje a loja de Arcanjo Filho. Aí ele vendia o que na época, quando ele veio? Tudo.
se tornou em pouco tempo o maior comerciante de Cajazeiras. Ele era uma pessoa extremamente jeitosa para o comércio. E você sempre acompanhando de perto? Sempre de perto. Eu ajudei muitos anos lá. Mas aí fui embora para Recife. João Pessoa primeiro, não gostei muito de João Pessoa. O senhor foi aqui para estudar? Para estudar. Meu pai me rebocou. Mas aqui em Cajazeiras, estudou aonde? Colégio Salesiano. Primeiro eu fui aluno do Salesiano, 1 ano. Os Salesianos foram embora. No ano que eu entrei, 1 ano depois os Salesianos foram embora. Depois fui aluno de Monsenhor Vicente Freitas aqui. Ele foi meu diretor 4 anos. Que fiz o curso ginasial lá, Monsenhor Vicente. Eu devo muito da minha educação, do meu caráter como cidadão, ao Monsenhor Vicente Freitas. Ele era muito rígido? Extremamente rígido, mas ele não só era um professor, Monsenhor Vicente Freitas, era um grande educador. Ele era um educador na acepção mais rígida da palavra. Um cidadão. Nós fizemos uma amizade muito grande com o Monsenhor Vicente. Meu pai gostava muito dele. E ele de meu pai. Tanto que a ceia do Natal de Ano Novo, preterivelmente, ele... Tem que estar presente. Não havia uma festa na minha casa que o Monsenhor Vicente não estivesse presente. E depois que eu voltei, me tornei seu colega de profissão. Ele era o diretor do colégio estadual e eu era o vice-diretor. No anexo que funcionava aqui no Dom Moisés Coelho, durante vários anos. Aí, no caso, o senhor foi concluir seus estudos em João Pessoa ou Recife? Não, eu estive em João Pessoa, de João Pessoa não gostei, eu tive um problema de saúde, até concluí o 2º ano, terminei o primeiro ano de colegial aqui em Cajazeiras, no colégio diocesano. Aí no ano seguinte eu fui embora, logo para o Recife. Aí terminei o curso colegial lá no Recife, fui vestibular, passei em 2 vestibulares. De quê? Para quê? Para História, na Universidade Católica de Pernambuco, e bacharelado em Ciências Sociais na Universidade Federal. Eram os cursos que você queria? Sim, queria jornalismo. Jornalismo? Tanto que eu fiz cursinho para jornalismo durante 1 ano. Aí na hora de fazer a inscrição para o vestibular, minha atual esposa, Antonieta, não é? Que ia fazer para medicina, desistiu. E disse, não fazer história. Eu talvez já encantado por ela era noiva. Aí resolvi acompanhar, seguir os conselhos. Aí fiz história, mas fiz bacharelado em Ciências Sociais na Federal. Passei nos 2 vestibulares, fiz todos os 2 ao mesmo tempo. Quando eu concluí, 4 anos depois, terminei o bacharelado em Ciências Sociais na Federal e História na Católica. E professor... Uma loucura. Com certeza. Uma loucura. E na época... Era. Estudava feito um desgraçado. Era muito maior do que hoje, né? Estudava feito um desgraçado. Estudava muito. Mas como foi que Zé Antônio conheceu a Dona Antonieta? Exatamente como eu estou dizendo, no cursinho. No cursinho? Pré-vestibular da Católica. Aliás, nós fazíamos... O 3º colegial, nós fomos nos matriculamos no mesmo colégio. O Carneiro Leão. O Carneiro Leão tinha os melhores professores do Recife. Preparava também. Quem se interessava assistia aula. Quem não se interessava, não ia nem lá. Frequentava o cursinho, no final do ano estava passado. O colégio assim, pagou, passou. Mas tinha os melhores professores. Eu gostava muito de assistir aula. Ia assistir aula lá no 3º colegio. Ela aparecia esporadicamente no colégio. Mas você já estava de olho já. Não, a gente... Quem tomou a iniciativa? Foi você que tomou a iniciativa? Não, isso é uma história interessante. Conte-nos um pouco dessa história. Vamos já chegar lá. Aí nós terminamos o curso de História e o Padre Gualberto disse, Antônio, amizade com o Padre Gualberto também, Faculdade de Filosofia de Cajazeiras. Eu, como estudante aqui, universitário, fiz o enterro simbólico da Faculdade de Filosofia, junto com um grupo. Fizemos um caixão. Todo ano aquela faculdade funcionava e não funcionava. Dom Zacarias nomeou 4 diretores. Os 3 primeiros nenhum deram certo, só o 4º, que foi o Padre Gualberto. Aí resolveu abrir. Quando foi em 69, o Padre Gualberto montou o cursinho, estava terminando. E já comecei a me entrosar com ele. E ele dizia, rapaz, nós temos que trazer professores do Recife, de fora, para Cajazeiras. E foi aí que quando nós terminamos o curso de História, aí eu resolvi vir para Cajazeiras.
trabalhar aqui. Eu já era professor lá no Recife, dava aula num colégio. Antonieta dava aula numa cidade vizinha, em Goiânia. Ela pegava o ônibus todo dia e vinha dar aula. Eu dava aula em Boa Viagem, Colégio Santa Terezinha. Ela dava aula no Colégio Municipal, lá em Goiânia. E eu sei que eu terminei trazendo a Antonieta para... Ela era noiva, não ia casar, mas ela resolveu vir trabalhar aqui em Cajazeiras. E eu trouxe a Antonieta, depois nós trouxemos outros colegas para aqui. Aí quando foi, nós começamos a... Estudávamos juntos, dávamos aulas juntos, no colégio estadual, na faculdade. E o Valdo Roberto dava um jipe que ele tinha para eu transportar os professores do colégio estadual. Era aquela lança. Dava aula no colégio estadual, corria... É do Recife, Dona Antonieta? Não, Antonieta é de Alexandria, do Rio Grande do Norte. Do Rio Grande do Norte? É. Ela estava no grande centro, Recife. Qual foi o argumento que o senhor usou para convencer ela a sair de um grande centro, que era Recife, Dinheiro. e vir para Cajazeiras? É, dinheiro. A proposta era boa na A época? proposta, sim. Um emprego no Estado. Uma professora do Estado. Um emprego recém-formado. Não é? Então, eu acho que pesou essa questão. E mesmo o convencimento do próprio Padre Roberto. Conversou com ela, foi várias vezes. E ela se aventurou e veio. Veio aqui morar. Inicialmente, ela morou na pensão de Dorinha Montenegro, sobrinha de Monsenhor Abdo, que tinha uma pensão aqui na Padre Olinha? Não, no Canal. No Canal, ainda hoje ela mora. É verdade, ali, verdade. Certo? É verdade. Dorinha verdade, mora verdade. ali ainda. E ela, ali tinha vários professores da faculdade. Ela, Marília, a Ivete, Eunizé, moravam tudo lá em Dorinha. Né? Moravam ali, pertinho da faculdade, né? Uhum. A menos de 100 metros. Era muito bom. Dorinha foi a pessoa que acolheu esse pessoal da faculdade aqui com muito carinho. Aí depois daí casualmente nós começamos a se encantar assim um pelo outro, sabe? E o fato é que, rapaz, ela era noiva, eu tinha uma namorada. Aí nós entramos assim num acordo. Se desse certo, ela disse, não, eu posso mandar acabar meu noivado, mas eu não namoro. Ela era noiva? Ela era noiva. Aqui em Não, Cajazeiras? ela era noiva o namorado dela, o noivo dela era de Alexandria, mas estava morando em Goiás. Ela botou eu mesmo botei aliança no correio. Aí Despachou nós a começamos aliança. a namorar. Mas entre namoro e noivado, não é? Foram 30 dias só. 30 dias? 30 dias. Minha mãe... Noivou, namorou, casou em 30 dias. 30 dias. Minha mãe preocupada, né? Aí chegou para meu pai... Na época o professor tinha quantos anos? 24 anos. 24? Ela da Mesma idade. Ela é mais nova do que eu. 4 meses, 5 meses. Eu sou de junho, ela é de setembro. Mesmo ano. Aí, quando menos esperou, minha mãe preocupada, de noite assim, na hora dessa, a gente sentava na calçada lá da casa do seu Arcanjo. Arcanjo, esse namoro desse menino, esse casamento, já vai casar, nem namorou direito, não conhece essa... de besteira, Antonieta. Esse povo já se conhece há quantos anos, lá do Recife. E é bom assim mesmo. Meu pai foi muito favorável. Meu pai se encantou imensamente por Antonieta. E minha mãe também. É uma nora sem medida. Meu pai queria muito bem a Antonieta. Demais até. Né? Chamava ela de minha filha. E minha mãe ninguém fala, né? Quer muito bem ela também. E desse casamento nós temos 4 filhos, né? Muito bem sucedido, graças a Deus. Ela é uma pessoa que sempre foi extremamente rigorosa na criação dos filhos dela. Ela era ela não contratava ninguém para dar aula. Ela mesma? Era quem. Todos lá em Carmelita, quando chegava uma tarefa pesada, ela palmatória de lado. Logo vocês casaram, vocês ficaram morando com o seu Arcanjo? Não, nós alugamos uma casa no Jardim Oásis. Depois do Jardim Oásis, eu estava lá muito bem instalado numa casa. Aí roubaram um carro meu. Roubaram um carro? O carro entrou na Qual minha foi o carro casa. que roubaram na época? Você Era lembra? um carro que eu tinha acabado de comprar em Cavalcante Primos. Era a coisa mais linda do mundo, carrinho vermelho.
Corcel. Corcel, vermelho. Do ano. Estava com poucos quilômetros rodados, acabava bom. Entrou na minha casa, eu tinha um cachorro, chamava-se Lampião, o nome desse cachorro. Esse cachorro não deixou ninguém dormir. Latindo. Eu me levantei, dei umas porradas nele, para ele ficar lá, para ver se a gente dormia. Mas desde que ele estava vendo já o ladrão, tava né? entregando o ladrão. Aí o ladrão entrou por uma janela da casa, ele conseguiu abrir, entrou, e o cachorro continuava latindo. Ele passou por debaixo da rede do Sávio, do meu menino, que tinha poucos meses de nascido. Foi na cabeceira da minha cama, pegou a chave. Caba ousado isso. E levou o carro. Eu vi o carro saindo da garagem, que eu estava acordado com o cachorro. Esse é um ladrão esperto, fino, viu? Eu encontrei esse carro um tempo depois, todo depenado em Campina Grande. Ixi, aí eu fui Maria. buscar em Campina esse carro. Mas veja bem. Aí Toneta ficou preocupada com a casa. Aí Zé Assis tinha uma casa lá na Doutor Coelho, que ainda hoje é minha essa casa. E eu comprei essa casa lá. Ele me vendeu em sei quantas prestações. Naquele tempo não tinha. É. Aí eu comprei a casa. Hoje nela quem mora é um filho meu, Arcanjo Neto. Todo mundo gosta dessa casa. Inclusive, eu adoro essa casa. Aí Arcanjo preferiu morar nessa casa. Está lá morando. Aí, depois dessa casa, aconteceu um problema lá nessa casa com a Antonieta. Aí minha mãe tinha me dado um terreno lá na Pedra do Sapo. Primeiro ela me deu um terreno do outro lado do asfalto, mesmo em frente onde está sendo construída a escola técnica. Quando foi um dia, estava lá 3 horas da tarde com um trator preparando o terreno para construir essa casa. Aí chegou meu pai, o pai de Antonieta, minha mãe, a mãe de Antonieta e Antonieta. Preocupados. Você vai fazer essa casa na beira desse asfalto. Isso em 78. No meio do nada. Só tem asfalto ali naquela época. Só E mato. tinha no meio do mato e o asfalto. Nada. Na primeira casa a ser construída naquele trecho lá. Sempre tive essas loucuras assim. Mas, rapaz, você vai fazer essa casa aqui. Rapaz, me convenceram a não construir essa casa lá. Aí minha mãe disse, escolhe um terreno. Eu digo, quero lá na Pedra do Sapo. Sair ali que é complicado, tu tá doido. Você está saindo da complicação e indo para outra. Porque eu não tinha acesso É. para lá. Mas aí eu comecei essa casa no dia 1º de janeiro de 1978. Primeiro dia do mês, do ano. Aí botei lá um cidadão para quebrar pedra. Ele quebrou pedra 3 meses. Ali tem, hoje ainda tem muita pedra, imagina. Janeiro, fevereiro e março. Quando foi no mês de abril, que eu via que não tinha mais onde botar pedra, não quero muita pedra. Aí eu consegui, com a prefeitura, eles tinham uma bicha, uma espécie de uma enxedeira. Não sei se tem. Encher. Eu consegui lá, eles empurraram essas pedras para limpar aquele terreno onde é hoje. Tanto que uma das pedras ficou lá ainda, que está servindo de suporte para a caixa d'água que abastece a minha casa. Tão grande ela é. Aí o terreno ficou mais ou menos. Aí no dia 1º de maio eu comecei a casa. 1º de maio. Quando foi no dia 15 de novembro de 78, eu me mudei para lá. Só o caixão no meio do tempo. O pessoal não tinha nenhuma casa por perto. Nada. Ali, né? A casa mais próxima que tinha ali onde é o Café Asa Branca hoje, no bairro da Esperança. Aí eu comprei 13 jumentos para fazer o acesso. Para os caçoais, tudo, ter um camarada para cavar terra, encher as caçambas para fazer o acesso. Ele passou quase 2 meses carregando terra, fazendo, para ver se chegava material onde eu ia construir a casa, o aterro. Né? Aí foi feito. A minha casa não tem uma coluna em canto nenhum, ela foi feita em cima de uma pedra. Pedra. Uma pedra. Né? Tem quem derruba ali. Tem quem derruba ali. Não. Aí depois eu fiz o alpendre, me mudei É para lá. uma posição extremamente privilegiada. Né? Eu gosto ali. É Depois, uma visão formidável. ainda falta terminar. Não terminei ainda, né? Ali foi um presente que minha mãe me deu, 6 tarefas de terra. Aí ela já tem um filho que mora lá, tem outro que vai chegar do Recife agora, que vem para me ajudar nos meus negócios aqui. Vem morar aqui em Cajazeiras.
é advogado, é formado em Direito. Nessa época o professor já estava ensinando a profissão era ensinava onde? Já era na Colégio Estadual. Aí fui Estadual? vice-diretor do Colégio Estadual. Depois fui nomeado primeiro diretor da Escola Polivalente. Passei 7 anos. Aí ensinava ao mesmo tempo na Faculdade de Filosofia com o Padre Gualberto, né? Quando foi em 79, quando a Universidade encampou os cursos, aí nós fomos lá para a Universidade e eu fui o primeiro diretor eleito de lá. Substituí o Padre Gualberto na transição. E eu e a Antonieta, nós ganhamos a vida assim, né? Contando história. Nós somos 2 professores de história. Ganhamos a vida contando história. Contando história. Contando história. Contando uma boa história. Uma boa história. Mas, professor, como é que ficava lá o seu arcanjo? O senhor ajudava também? Na proporção que o senhor ensinava também, ele estava lá no mercadinho, ajudava? Praticamente quem fazia toda a parte da contabilidade, do movimento de banco, quem fazia era eu. Tudo. Todo o movimento. Diariamente eu chegava lá cedinho, abria o cofre, contava o dinheiro que ia para o banco, selecionava os cheques, as datas, controlava o cheque do Banco do Brasil. Seu arcanjo foi pioneiro aqui na cidade, né? Foi. Acho que foi cidade também na região, podemos dizer. Foi. Grande comerciante. É tanto que foi com essa bodega que ele formou todos os filhos. Indiscutivelmente a herança que ele deixou para os filhos. Formou todos os filhos. Todos. Era mercadinho... Não, Armazém Rio Piranhas. Armazém Rio Piranhas. Armazém Rio Piranhas. Ele, com esse armazém, ele formou os filhos. Foi a herança maior que ele deixou para todos eles. E deixou umas coisas aí que não dá para acabar tão cedo. Demora muito tempo para acabar. Demora muito tempo para acabar. Tem muita gente usufruindo do que ele deixou. Ainda vai ter mais ainda, porque tem muita coisa. Ainda, né? Estamos conversando no programa Interview de hoje com o professor, historiador Zé Antônio. Vamos para o nosso primeiro intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta conversando sobre política no Interview. TV Diário do Sertão, a sua TV online. Assista a programação da TV Diário do Sertão através dos seguintes sites parceiros: setecandeeiros.com.br, acontecepb.com.br, alôsertão.com.br, araçazfm.com.br, blogdofurão.com, cajainformado.blogspot.com, canalnoite.com.br, cofemac.com.br, diamanteonline.com.br, folhavipdecajazeiras.blogspot.com, ibiaragora.com.br, pbatual.com.br, paraiburgente.com.br, pbinfoco.com.br, pedrabrancanews.com, radarpb.net, sertãoinformado.com.br e valeinformado.com. Fique de olho nas novidades. TV Diário do Sertão, a sua TV online. O Dr. Oscar Sobral Neto está atendendo agora no Centro Médico Sabino Rolim Guimarães, na rua Francisco Décio Saraiva, número 365 Centro, por trás do Banco do Nordeste. Atendimento de segunda a sexta, manhã e tarde. Atenção! O Lojão Rio do Peixe está ao seu gosto, no preço e no prazo. TV Samsung de 32 polegadas, apenas 12 vezes de R$ 119,90. Roupeiro Tropical com 6 portas, apenas 12 vezes de R$ 47,90. Cozinha completa Dália, eu disse completa, por apenas 12 de R$ 94,90. Aqui você encontra o melhor em móveis, celulares, informática e eletros. Lojão Rio do Peixe, prazer em realizar os seus sonhos. Inovação, investimento e eficiência são fatores-chave para o sucesso.
Seguindo essa linha, a Transportes Marajó continua sendo a líder no setor de transportes de carga na Paraíba. Presente em vários estados brasileiros, a Transportes Marajó está em franca expansão. Transportes Marajó, uma empresa do Grupo Zerinho. Fazemos acontecer. O Laboratório Central Lab acaba de receber novos e modernos equipamentos de análises clínicas, o Pentra 80 e o Syncron CX5, o segundo da Paraíba, rompendo a barreira da evolução tecnológica e oferecendo automação total. O resultado é mais agilidade na entrega dos resultados dos seus exames, com o reconhecido, renovado e certificado padrão de qualidade Controlab. Central Lab, um laboratório único, presente em 3 estados e 14 cidades. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. De volta com o seu programa Interview pela sua TV Diário do Sertão. Hoje conversando com o professor, historiador e empresário José Antônio de Albuquerque. Professor, conversar com o senhor teria que ter uns 10 programas, porque tem história para contar. Demais, tem muita história. Vamos tentar tocar nos pontos principais. Além dessa trajetória sua, até onde o senhor contou, tem também um período que o senhor participou ativamente da política. Como foi? O senhor foi vereador e presidente da Câmara Municipal de Cajazeiras. Eu cheguei aqui em Cajazeiras em 71 e logo depois meu pai era muito amigo de Wilson Braga. Era muito ligado à política, senhor? Sim, demais. Gostava de política, demais. Adorava a política. Foi um homem de oposição. Mas que até brigava mesmo, que enfrentava, que brigava, ele... Mas depois ele terminou indo para a situação aqui em Cajazeiras, através de Chico Rolim. Chico Rolim conseguiu Chico Rolim era candidato, o meu pai já é um comerciante um pouco forte aqui, né? Aí Chico Rolim uma vez convidou, disse, João Agripino quer falar com você, governador. Fui lá na casa dele, viu? Aí, governador aqui, Arcanjo. Arcanjo, nós vamos precisar da sua ajuda, nós queremos eleger Chico Rolim, prefeito de Cajazeiras. E aí, podemos contar com sua ajuda? Meu pai disse, pode. Mas aí depois ele, né, muito amigo de Wilson, o Wilson aqui em Cajazeiras tirava 6 mil votos de graça. Wilson Braga. Era, os tempos, na década de 70, deputado, tirava 6 mil votos de graça. Meu pai pagava para votar em Wilson Braga, pagava. Gastava dinheiro. Né? E eu sei que, aí uma vez eu estava aqui e disse, eu vou ser candidato a vereador. Mas tu vai ser candidato a vereador, bicho, Wilson? Vou. Disse, por quê? Eu trouxe aqui uma bolsa de estudo para você fazer mestrado em Portugal. Wilson. Lá na porta do fórum. A fórum não funcionava ali, a Câmara Municipal e o fórum funcionava no primeiro andar onde é a prefeitura. Foi ali embaixo. O Wilson Braga disse, eu trouxe aqui uma bolsa de estudo para você fazer um mestrado em Portugal. Portugal. Daqui a pouco eu estou com um compromisso aqui com o padre Alberto que eu não posso faltar. Então vamos para a luta. Aí meu pai, eu saí pedindo voto em casa. Aí você abriu mão da bolsa em Portugal. Vai fazer mestrado, né? Aí eu saí pedindo voto. Olha, eu sou José Antônio, professor. Aí eu dava minha ficha todinha, sabe? Acabou olhava assim para mim, um bruguelozinho magro. Só tinha cabelo na cabeça. Os cabelos magros, chupados. Se é tamanho de gente para você vereador em casa, o povo nem ligava. Digo, rapaz. Aí eu entrei numa casa e disse, eu estou ali com incêndio. Você não é filho de compadre Arcanjo? Digo, sou. Você é candidato a vereador? Sou. Devo um favor a seu pai que nem morto eu pago. E vou arranjar mais votos para você. Pronto, primeiro cabo eleitoral. Primeiro cabo eleitoral. Aí eu já mudei a estratégia. Sou filho, voto em mim que eu sou filho. Estou pedindo voto errado. Eu estava apresentando que eu era formado, né? Estava errado. Mentalidade voto nova. Voto em mim que eu sou filho de não, chegava na de Arcanjo. Eu sou filho de Arcanjo. Sou candidato a vereador. Pronto, aí a história mudou. Rapaz, para tirar 1000 votos foi depressa demais aqui em Cajazeiras.
tirei quase 1.000 votos. O senhor Arcanjo apoiava? Demais. Queria demais que eu fosse eleito. Né? E me ajudou. Né? Porque ele tinha muitas amizades, né? O pessoal chegava lá dizendo que depois que eu, uns 8 ou 10 comícios por aqui, andando mesmo, fazendo movimento, e andando na zona rural, não foi tão difícil. Qual era o partido na época que o senhor estava? Eu fui eleito pela Arena. Arena. Arena 1, 2 e 3. Eu fui eleito pela Arena 1. Nessa eleição, parece que entrou no primeiro lugar foi Dudu. Eu fui o terceiro mais votado do partido. Olha. Na época, quem eram os vereadores? Quem eram os companheiros de BD? Nós éramos Constantino, Osmídio, Francisquinho Caixara, Dudu, Antônio Dias, quem era mais? Na época não era remunerado, não. Pô. Não, era grátis. Era um por relevante amor serviço prestado ao município. Era. Quirino era o prefeito, foi líder do prefeito, no primeiro período. No segundo, seu Nó era candidato a presidente. Então eu digo, rapaz, eu vou me candidatar a presidente. Aí fiz uma composição, chamei Osmídio. Osmídio é meu parente ainda. Constantino. Aí eu precisava, éramos 10, eu precisava de 6 votos. Aí um voto era decisivo. Eu já tinha 5 votos. Já tinha 5 votos 5 garantidos. Um e voto amarrado. era decisivo. Seu Nó já tinha mandado matar 2 carneiros Para e uma festejar. festa grande lá na casa dele. Quirino apoiava Nó. Fui líder dele e ele queria Nó. Não queria dizer, Antônio não é mais rebelde. Entendeu? Ia dar trabalho. Ia dar trabalho. Aí meu pai conseguiu esse outro voto. Foi ele que conseguiu. Até chamar uma... Dudu estava certo que ia votar em Seu Nó. Aí meu pai mandou chamá-lo lá no armazém dele, dia de domingo de manhã. Aí... Dudu, me ajuda a eleger esse Antônio. Aí eu já assumi o corpo. Pai, esse cara novo, vamos ver o que você pode fazer. Me ajude. Ah, pai, não posso faltar um pedido do senhor Arcanjo. Depois que esse voto, Dudu era o presidente. Né? Eu ia substituir Dudu. Rapaz, não quero não, tenho um compromisso com o outro. Não, vamos fazer o seguinte. Na próxima você vota. Aí terminou votando comigo. Rapaz, quando saiu o resultado dessa eleição? Quirino deve ter ficado. Foi o Antônio Dias, que poderia ter sido ser filho de Boqueirão. Aí Antônio Dias se revoltou, disse, olha, porque o pessoal ia pensar que tinha sido Antônio Dias que ele tinha traído, né? Que Antônio Dias votava em Nó, era o vice-presidente dele. Com certeza. Antônio Dias se revoltou. Eu peço uma recontagem aí. Dudu Muito Mala convidou Rui Formiga Barra para presidir a eleição. Aí o senhor doutor Rui disse, não tem problema, vamos recontar os votos. 10 votos, está aqui. Fulano, Beltrano, está aqui. Fulano, né? Zé Antônio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Seu Nó, 4 votos. Não tinha dúvida. Quem é que vai? Aí, pessoal, aí nós fomos comemorar. Mas teve represária em cima do senhor na época? Não, de jeito nenhum. Pelo contrário. A Câmara vivia por aí, abandonada. Nós fizemos um protesto. Nós temos que ter uma sede. Aí Quirino comprou aquele terreno, a prefeitura já própria que tem, onde eu já Câmara, foi feita a Câmara Municipal ali. E as sessões eram onde? Dessa dateira hoje na casa do Não, as sessões saíram do fórum, porque nós fomos expulsos do fórum. Nós ficamos funcionando durante um bom tempo numa sala no Colégio Comercial de Cajazeiras, até que a Câmara fosse construída. As nossas sessões eram lá. Mas a Câmara, na minha época, foi uma Câmara extremamente importante. O que você fez na época? Qual foram? O senhor lembra? Rapaz, o mais importante projeto foi que nós aprovamos em tempo recorde ali, foi o
a doação do terreno para a universidade. Naquela época foi uma briga danada, né? Ah, sim. Chico Rolim comprou a briga, enfrentou quem Nós, teve nós que- defendemos, né? Com todas as letras. Nós, Praticamente o senhor participou da primeira pedra que foi colocada não, ali. com certeza. O senhor já estava presente ali, Não, né? eu fui o professor fundador do curso de História aqui, eu e Antonieta. Eu e Antonieta, os fundadores. Eu já deveria ter me aposentado há 14 anos. Há 14 anos? É, Por que não se aposentou? porque eu gosto da sala de aula. Eu quero um bem muito grande à universidade, ao campus. Continuo lá. Vou me aposentar na compulsória quando completar 70 anos. Mas eu costumo dizer lá, eu fico aqui até o dia que o meu chefe não encher meu saco. Eu sou o decano hoje da universidade. Sou o professor mais antigo lá. E sou ouvido. No meu departamento, quando eu falo, os professores, né, gostam de ouvir as minhas opiniões. Pelo menos eu gosto de externá-la com muita sinceridade. Depois dessa experiência como vereador e presidente da Câmara Municipal de Cajazeiras, só foi só um mandato? Foi só um mandato, não quis Não, mais. por que você não não quis mais? decepção. Por que decepção? Eu achava que eu tinha que optar. Ou eu seria um professor, né, me dedicar mais ao magistério, ou seria um político. Aí porque a política estava um pouco atrapalhando a minha vida de professor. O senhor tinha muitas ideologias na época. Sim, tinha Você acha que as coisas interessantes. Você acha que ainda funciona hoje ideologia na política? Ou é mais demagogia? Não. Eu sou um cidadão extremamente decepcionado com a política. Com os Com a políticos? Olha, veja bem, não é a decepção, quando eu falo assim, é com o que a gente vê, o que está acontecendo no país hoje. Não é? Está acontecendo. Porque a cada dia que passa, Conrado, infelizmente, Está ficando pior. está ficando pior, rapaz. Todo dia é um escândalo de corrupção. Quem corrompe quem, professor? É o povo o povo ao político ou o político ao povo? Eu acho que Qual a sequência dessa forma de corrupção? olha, o povo é o menos beneficiado em todo esse esquema de corrupção que tem no país. Há um estudo que de cada R$3 que sai lá do Ministério da Educação para chegar aqui na ponta, mais da metade se esvai no meio do caminho. Vergonhoso isso. Infelizmente, funciona dessa maneira. O senhor foi a favor Então o senhor foi a favor dos protestos? Que aconteceu recentemente. Agora? Sim. Participei de todos. Carreguei minha bandeira. Era o primeiro da frente. O que estava escrito na bandeira, professor Zé Antônio? É? A minha? Estava escrito na É? bandeira. Mais educação. Mais educação. Mais dinheiro. Né? Mais dinheiro para a educação. Conrado, nós podemos ter uma revolução muito grande se, na realidade, o dinheiro do pré-sal for para a educação. Nós não podemos imaginar que o Brasil, um país tão rico, esteja na rabeira. É o país que tem o menor índice de universitários, de filhos do país, nas universidades. É ínfimo. Você acredita que esse protesto conseguiu atingir o objetivo ou Não. morreram Não, antes do tempo? Porque até agora o único efeito de claro foi a nível nacional foi a derrubada da PEC 37. Mas os projetos relevantes para serem votados e apresentados, praticamente se não esvaíram, né? teve, os movimentos Mas murcharam. Eu acho que o povo... O povo ainda tem medo de enfrentar meia dúzia de pelo políticos? contrário. Eu acho que o povo está esperando aí uma oportunidade para fazer uma manifestação mais forte ainda. A falta de um líder dificultou a... Não, pelo contrário, eu acho que esse movimento só teve esse impacto que teve, porque foi... Não tinha um cabeça. Não tem cabeça. Acho que Mas será que o povo brasileiro não está esperando um herói ainda? Eu acho que não. Você acha que mudou essa concepção? Acho que o povo é quem vai tomar esse país nas mãos. É inconcebível. Eu acho que nós vamos ter surpresas nas próximas eleições. Pode aguardar. Vamos ter surpresas. Como assim essas surpresas? Como Não o senhor sei, prevê? surpresa. O povo vai surpreender com sua
acho que a linguagem, que foi uma linguagem muito voltada assim para os anseios da sociedade, Vamos voltar para Cajazeiras. Muitos heróis na história de Cajazeiras? demais. Por exemplo, Tem muitos. contem alguns. Chico Rolim foi um? O Chico Lino foi o maior prefeito da história de Cajazeiras. Foi ele que introduziu a modernidade aqui. Eu acho Trouxe que asfalto, a universidade. asfalto, universidade, telefone, que é A telefone. Me parece que ele comprou vários telefones e. Ele, Foi isso, a companhia telefônica só se estabelecia em Cajazeiras se tivesse vendesse 300 telefones, se não me falhar a memória. 300 telefones. 300 telefones. E meu pai foi o que comprou 3. Mas Chico Lino comprou 40, 50, 100 para poder, botou tudo no nome dele para poder a empresa se instalar aqui em Cajazeiras. Ele tinha uma cota mínima. Meu pai comprou 3 telefones. Ainda tem 2 ainda. Naquela época ainda? Aliás, tem um, que é o da residência. 12 era 1374. O do armazém era 373 e o dele era 3, da residência era 374. E ele comprou um outro para ajudar, mas depois ele vendeu essa outra linha telefônica. Aí você veja, Chico Rolim esteve à frente das grandes lutas de Cajazeiras. Luz de Paulo Afonso, aí nós vamos à água. Com relação ao trem, quando a saída do trem, ele foi tantas vezes falar com Castelo Branco, para ver se o trem voltava, que Castelo já sabia. Chico Rolim, eu já sei que você veio falar aqui sobre o trem, né? Mas nós não conseguimos reativar o trem, infelizmente. Né? Infelizmente. Está morta a linha, né? Porque não passa mais trem aqui, infelizmente. Né? Então, tem essa grande... A BD é um dos grandes defensores, começou também. A Transnordestina pode ser que... Transnordestina já... A Transnordestina pode se tornar uma realidade. Professor, nós completamos, a cidade de Cajazeiras completou recentemente 150 anos de emancipação política. Há um bom tempo. O senhor acredita que Cajazeiras está no rumo certo? Vai completar, né? Vai completar? Porque... Inclusive teve, o senhor me lembrou bem, teve uma polêmica que até o nome do senhor foi ouvido na história em relação, não, que Cajazeiras não deveria comemorar o seu dia no dia 2 de agosto, que foi o dia do Não, nascimento pelo do Padre contrário, eu Rolim, que sempre... o dia da emancipação política foi em novembro, foi isso? Eu defendo com todas as forças possíveis que devemos comemorar com festas muito maiores o 22 de agosto do que essa que nós vimos, que é uma das maiores que nós tivemos agora. Uhum. Eu acho que o dia 22 de agosto deveria ser comemorado com muito mais galhardia. Entendo. Em função de um cidadão que foi indiscutivelmente a mola propulsora do desenvolvimento de Cajazeiras. Que se não fosse a escola do padre, Cajazeiras jamais seria o que é, Conrado. Jamais seria, não teria a menor chance. Menor chance. O padre que então, poderia estar no centro maior resolveu vir para o sertão. Claro, foi a escola do padre que impulsionou o progresso. Escola do padre. E a igreja construída por Ana, pela mãe dele. Foram os 2 grandes fatores. Cajazeiras, antes de se tornar independente, ela já era paróquia, foi criada a paróquia, que era um privilégio você ser paróquia naquela época, ser sede de paróquia. Então, Cajazeiras, aí chega o padre, depois vem a diocese que está fazendo 100 anos agora. Você acha que se não fosse a figura de Padre Luís nós teríamos a diocese de Cajazeiras? Jamais. Não, teria não. Porque o cardeal Arcoverde, primeiro cardeal da América Latina, foi aluno de Padre Rolim aqui em Cajazeiras. Nossa. E foi esse cardeal que disse, não, a diocese vai ser criada na Paraíba, vai ser Cajazeiras devido à amizade que ele tinha com o Padre Rolim, bicho. Então esse padre, que nós temos a obrigação de levá-los aos altares, porque o milagre que esse padre fez, os milagres que tem aqui, são inúmeros. Há muitos relatos de pessoas que muitos conseguiram alcançar graças e milagres através de padre. E milagres, eu acho que... Né, mas o maior milagre foi a Cajazeiras, foi a escola, né? Então veja, aí o que é que acontece com o Padre Rolim? Nós temos que pelo menos beatificá-lo, né? No mínimo. Nós temos um problema sério. Qual é? Quando, em 1914, quando foi Cajazeiras levada, ganhou
diocese, nós temos que ter uma igreja para ser catedral. Não era? Claro. A Igreja Matriz Nossa Senhora de Fátima precisava de uma reforma. O jeito que o bispo vinha aí. Tiveram que correr quanto tempo? E mexeram na estrutura antiga da igreja. Mas você veja que foi a própria igreja, né, que fez com que hoje nós não saibamos onde estão, com muita propriedade. Você sabe que está lá, agora o local exato. Olha, há um documento que diz que o corpo de Padre Rolim foi sepultado do lado direito do altar-mor. Você sabe que até um dia desses os padres celebravam com as viradas. Eu alcancei a assistir muitas missas, o padre não celebrava de frente para. Celebrava de costas. Exatamente. Qual o lado direito do altar-mor da Igreja Matriz Nossa Senhora de Fátima? É o lado de que entra. Você está entendendo? Se você se volta, chega no altar, se volta para a porta, o lado direito é aquele que fica para a rua, para o término da rua Padre Rolim. Se você fica de costa, é a que fica para o beco. Aquela rua fechada, beco fechado. Fechada, tá certo? Exatamente. Na praça. Então, deu ao lado direito. Então, para que o processo de canonização seja iniciado, o processo de beatificação, nós temos que primeiro encontrar os restos mortais, que é a condição sine qua non. Como é que nós vamos beatificar se não temos a prova material, os restos mortais? Então, você veja, o padre foi sepultado em setembro de 1899. 99 anos ele faleceu, foi Faleceu com 99 anos. Então faz 100 anos, né? Aliás, faz 80... 1800... Não. Então faz quantos anos que ele foi sepultado? Foi 1899. 99. Nós estamos em 2013. Faz 114 anos. Correto. Onde é que estão os restos mortais de Padre Rolim? Vale ressaltar que naquela igreja não está sepultado só o corpo do Padre Rolim. Outros padres foram sepultados ali. O Padre Mariano também vai estar por ali, né? Padre Manuel Mariano. Aqui o Padre Monsenhor Constantino Vieira está sepultado no cemitério Coração de Maria. Sepultado ali, na capela do cemitério. No caso, tem que contratar uma equipe de bons técnicos para saber... O que é que o bispo da diocese, na minha opinião, modesta opinião, deve fazer? É trazer pessoas que entendem para fazer uma escavação dos dois lados dos altares para localizar onde estão os restos mortais de Padre Cícero, de Padre Rolim. Mas é a condição. Como é que vai saber para saber se os mortais... Aí ele vai demandar uma equipe de técnico. Existe tecnologia hoje. Mas tem, tranquilo. Porque ali cava no máximo 1 metro de profundidade, cava, doutor. Já fizeram tanta reforma naquela igreja, repõe o piso, é só cavar. E eu acho que nós estamos perdendo tempo, na minha opinião. Já deveríamos ter localizado, também acho, os restos mortais do padre, para que a gente possa começar a dar início a todo... E tem muitos relatos, a gente conseguiu, graças a Deus. Sim. Muita, né? Pouca, muita gente. Eu considero alguns, a vinda do curso de medicina, a vinda da diocese, foi um milagre. Você acha que às vezes demorou para acordar para essa grande realidade, o seu grande forte, que é a educação? Não. Quase depois de 100 anos? Não, porque na realidade o que aconteceu foi o seguinte, né? Cajazeiras, o que Alcides Carneiro disse aqui em Praça Pública, Cajazeiras, a cidade que ensinou a Paraíba a ler, isso tem uma fundamentação, como eu disse, está no passo da prefeitura, no dia 22. Por quê? Porque tinha 2 estabelecimentos de ensino, doutor, de renome na Paraíba. Iniciada em 1843, o caso do Colégio Diocesano Padre Rolim, não é? Que ele só se tornou Colégio Diocesano Padre Rolim em 1904. Aliás, em 1903, dia 4 de março. Então, veja, o Colégio Diocesano Padre Rolim, que depois ele foi dividido, ele saiu aqui de baixo, foi lá onde é hoje a colina do Padre Biapina ali, não é? E as mulheres ficaram embaixo. Então, as Doroteias, né? O Colégio das Meninas ficaram embaixo. Esses 2 estabelecimentos de ensino, rapaz, deram renome a Cajazeiras. O mais tradicional, o Colégio do Padre Rolim, não é? Que depois se tornou o Colégio Diocesano do Padre Rolim. E o Colégio das Freiras. As Doroteias, doutor, tiveram uma participação, e os salesianos,
na educação de caseira de uma exuberância extraordinária. Vinha gente do Ceará, do Rio Grande do Norte, de Pernambuco, de Alagoas, estudar, se tornar normalista. Conrado aqui em Caseira, para ser professora. Ao ponto de aqui a gente ter 4 governadores. Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará e Pernambuco, participando de uma colação de grau do Colégio Nacional de Luta. Formidável. Imagina Formidável. que grandeza. Histórico. Doutor. Cajazeiras, a pujança de Caseira para a educação, e com a vinda, veja bem, com a instalação do curso superior, que eu acho que isso, né, na visão de Zacarias, o profeta Zacarias, foi o grande profeta dessa cidade, depois de Padre Rolim, foi Zacarias, grande mentor, não é? Intelectual. Passou 50 anos na diocese. Mais ou menos isso, né? Ele foi eleito bispo, se não me falha a memória, em 1954. Então veja a grandeza de Zacarias. Então, foi outro milagre. A educação hoje. A educação hoje é a mola, doutor, a mola dessa cidade. O que salvou Cajazeiras, na minha opinião. Com certeza. Quando vieram as faculdades... Cajazeira não tinha tradição industrial, nunca teve. O foco de Cajazeira foi o comércio, né? Quem deu inclusive quem deu essa possibilidade de Cajazeira se tornar um empório comercial foi o próprio Padre Rolim, que disse, olha, vocês vão fazer a feira em Cajazeiras, o pessoal da região que vende as coisas, vamos para Cajazeira. O que sobrar no final da feira eu compro. E aí começou o núcleo. Padre Rolim, junto com o Coronel Sabino Rolim, foi eles que fizeram isso. Mas principalmente o padre. O embrião começou daí. O embrião começou aí. Tá certo? Aí depois chegaram aqui os coronéis. Um cidadão que fez a cidade crescer do ponto de vista comercial foi o Coronel Peba. Um homem de uma visão. Nós temos que fazer um trabalho sério sobre a importância do Coronel Peba, um dos heróis da cidade. Eu entro no outro ponto agora. Eu acho que você peca muito pela questão do resgate da sua história. Também está pecando, Dolly. Quando eu defendo, Conrado, que nós devamos comemorar as nossas efemérides, tá certo? Exatamente. O que é que o Padre Rolim, nós temos um dia só para ele, certo? Podemos ter o dia da emancipação política, o dia 23 de novembro, aí nesse dia a gente poderia catalisar os nomes dos grandes construtores da cidade. Mas nós devemos preservar a data do 22 de agosto para a gente fazer uma festa só para o padre, que ele merece, com todas as honras. E os outros a gente poderia catalisar os nomes. Coronel Peba, indiscutível. Coronel Peba construiu o primeiro hospital de Cajazeira praticamente para botar o filho que voltava a Metro do Rio de Janeiro. Mas doutor Zuca nunca quis saber da medicina. Filho único, riquíssimo. Primeiro carro Ford de bigode que apareceu em Cajazeira. A pessoa pensava até que era besta fera. Foi o presente que o pai trouxe para cá para dar de presente ao filho, bicho. Coronel Peba, doutor Zuca, que era lindo o carro dele, Ford de bigode. Né? Mas fazer, onde foi o Hotel Oriente, ali era a casa de saúde do Coronel Peba, para fazer ali um hospital. Né? Você veja a visão que tinha o coronel. O coronel foi um camarada que deu um impulso comercial à Cajazeira muito grande. A bulandeira dele é onde é hoje o Banco do Brasil, descaroçadeira de algodão. Ao lado desse cidadão, nós tivemos outros grandes empreendedores. Zé Lira, nós expressamos. Tem um negócio simplesmente espetacular. Nós temos um outro grande empreendedor aqui em Cajazeiras, que foi... Oh, meu Deus, falhou a memória. São tantas as pessoas aqui. Mas tem outros nomes aí, outros grandes comerciantes. Que precisa ser resgatado, porque principalmente essa juventude agora praticamente não conhece. Não conhece a história. Isso é muito ruim para a história, né? Com certeza. Não pode existir um presente nem futuro se você não relembrar o seu passado. Nós devemos continuar preservando a memória do Padre Rolim, sua grande festa de 22, devemos. Mas nós devemos pegar esses outros nomes, tá certo? E mostrar para a cidade o que eles representaram. Né? A criação do museu poderia ser um pontapé para isso? Sim, poderia ser. Inclusive já teve um museu em 1940 e pouco. Não, a Cajazeira tinha 2 museus, mas infelizmente se acabaram todos os 2. Era na Fafic que funcionava? Funcionava ali onde era Ação Católica. Teve um incêndio por lá, não foi isso? Não teve nada de incêndio. Não foi incêndio? Não. Com a criação da Faculdade de Filosofia, precisou-se desse espaço.
Desocupou, tirou o que Já tinha de ocupou, Padre tirou o que Rolim. tinha, mas não colocaram no lugar, papai guardaram e terminou. Apareceram algumas pessoas sabidas, carregaram, né, as peças principais. Tem uma delas que se encontra hoje em Brasília. A prefeitura, se quiser, pode resgatar tudo, né? Pode. Tem esse poder. Podemos resgatar a cátedra do Padre Rolim que se encontra em João Pessoa. Onde é que estão as comendas do Padre Rolim? O único cajazeirense que recebeu comenda do Império, bicho. Conrado. É uma Padre Rolim. raridade. 2 grandes comendas. Esse detalhe eu não sabia. Que formidável isso. Onde é que estão as comendas do Padre Rolim? Vamos procurar, vamos caçar. Hã? Vamos na Tá missão entendendo? caçar as comendas de Padre Rolim. Professor Zé Antônio, 7 horas e 16 minutos. Já A conversa estouramos. a conversa está muito boa. É difícil conversar da história do professor Zé Antônio, da vida dele, sem que essa história acabe se misturando com a história de Cajazeiras. É por isso que fica difícil dividir esses dois momentos. Mas eu quero deixar o convite feito desde já para que o senhor volte em outros momentos, para que a gente possa conversar um pouco mais sobre sua vida e, obviamente, sobre a história de Cajazeiras. Será um prazer. Desde já, muito obrigado, foi muito boa a conversa. E para finalizar, vou fazer um jogo rápido. Eu faço uma menção a alguém ou alguma situação e o senhor diz a primeira coisa que vem à sua cabeça. Não pode pensar muito. Tá certo. Cajazeiras, Amor, Boqueirão, saudades. melhor lembrança de infância, Os banhos de açude e do Rio do Boqueirão. Rádio Alto Piranhas, Serviço para Cajazeiras. Gazeta do Alto Piranhas, Resgate da história. Gazeta, Escrita. Gazeta ou Alto Piranhas? Ou Gazeta. Rádio Alto Piranhas? Gazeta. Por quê? É uma questão de formação. Eu sou mais a palavra escrita do que a palavra falada. A palavra escrita fica. A palavra falada. Se o senhor pudesse riscar algo da história, riscaria o quê? Nada. Tudo Tudo não permanece no seu devido lugar? tudo. Se tivesse que reescrever algo na história, reescreveria o quê? Possivelmente sobre meu pai, só. Eu gostaria de ter sido mais presente na vida dele e aprender mais com ele, apesar das grandes lições que ele me deu. O livro que tenha marcado sua vida, ou seu livro de cabeceira? Existe esse? No meio de Olha, tantos... eu já li muito, né? Mas um livro que eu tenho relido, reli, já li várias vezes, estou relendo agora, novamente, Vingança Não, de Padre Pereira, que conta um pouco da história da vida do pai dele, né, do Padre Pereira, e Carcará, de Ivan. Estou relendo esses 2 livros, não sei porquê, mas estou lendo. Medo de quê? De nada. De nada, Nada. Nem da morte? Não, Nem da essa doença? estou pronto. Não, é uma contingência da vida. Eu daqui a alguns anos vou fazer 70 anos, eu acho que minha vida já vivi muito. Se arrependeu de alguma coisa? Não, Voltaria a fazer tudo de do novo? mesmo jeito. Porque a contingência da vida, a gente... Se não estivesse em Cajazeiras, estaria onde? Recife. Por que Recife, não João Pessoa? Eu achava João Pessoa muito provinciana na minha época. João Pessoa é uma Cajazeiras maior. Sempre gostei muito do Recife. Tive uma paixão muito forte pelo Recife. Fora Chico Rolim, qual o maior prefeito de Cajazeiras? Ou político de Cajazeiras? A maior política de Cajazeiras. Tem um cidadão que Cajazeiras tem esquecido muito a história dele, apesar dele nunca ter sido prefeito. Que, na minha opinião, era um dos homens que amava essa cidade com muita intensidade. Acácio Braga Rolim. Acácio Braga Rolim. É, deputado, né? A nível de Estado? A nível de Estado, João Agripino. João Agripino. Por que não quis mais ser O político? homem forte. Por que não quis mais ser Apesar de eu não gostar dele, mas ele foi um grande político. Porque João Agripino, quando foi eleito governador, que foi eleito só por causa de Cajazeiras, Cajazeiras deu mais de 3 mil votos, e ele foi eleito na Paraíba por 2 mil e poucos votos, de maioria, só Cajazeiras deu 3 mil. O primeiro presente que ele mandou para ele foi um caminhão aqui, vários carros aqui, cheio de policiais, para abrir o comércio de Cajazeiras. Meu pai, inclusive, abriu o comércio com a metralhadora nas costas. Se lhe fosse dado o dom de mudar algo na vida, o que você faria? Mudar? Se lhe fosse dado o dom para mudar algo na vida,
no mundo, em Cajazeiras, na Paraíba? Fica a seu critério. O que você Eu mudaria? tornaria Cajazeiras a cidade mais importante da Paraíba. Verdadeiro amor por Cajazeiras, então. É sim. Paixão. Não é só amor. Professor, muito obrigado. Prazer conversar com o Obrigado. senhor aqui no programa Interview. Volte sempre. Obrigado. Nosso compromisso fica agendado para amanhã com mais um programa Interview aqui na sua TV Diário do Sertão. A todos vocês, o nosso muito obrigado e uma ótima noite. Pronto?